Um abraço e um bom domingo. Hoje tem jogo do Botafogo e assim como nós sempre fazemos aqui no canal, vamos direto ao ponto, direto ao assunto, sem filtro, meu amigo, sem enrolação. Botafogo e Juventude. Hoje, 6h30 da noite, lá no estádio Alfredo Jaconi. Esse jogo terá transmissão da Premier e também da Record na TV aberta. E no Alfredo Jaconi, né, dentro da casa do Juventude, o Botafogo não vence o Juventude nesse estádio desde 1996. Já se vão 29 anos e o Botafogo não consegue vencer o Juventude fora de casa. Em 7 jogos, são 4 empates e 3 derrotas do Botafogo. Meu amigo, um time como o Botafogo não pode ficar todo esse tempo sem ganhar o Juventude. O Botafogo é time grande. Não pode ficar, meu amigo, todo esse tempo sem vencer um time como o Juventude fora de casa. Essa escrita tem que cair. E vai cair nesse jogo. Não existe outra possibilidade. O Botafogo não pode despencar na tabela do Campeonato Brasileiro. Título é possível? Matematicamente sim, mas muito pouco provável. Eu não acredito em título do Campeonato Brasileiro. Você acredita? Se você quer nutrir essa esperança, fique à vontade. O Botafogo tem 29 pontos e o líder do Campeonato Brasileiro tem 43 pontos. O Botafogo tem um jogo a menos somente do que o líder do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Botafogo, nesse jogo a menos, o Botafogo ficaria a 11 pontos. Então, é muito pouco provável que o Botafogo consiga ser campeão brasileiro, mas tem que se manter lá em cima, cara. Tem que se manter no bolo para conseguir uma vaga na Libertadores. Se não vier o título da Copa do Brasil, vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues, você está no canal Botafogo Meu Destino. Eu vou deixar você um convite para você se inscrever. Se inscreva aqui no canal e você que também, né, já é inscrito, deixa o like aí. Deixa o like, ajuda esse vídeo a ser recomendado aqui nesse vídeo. Aqui na plataforma do YouTube. Então, o Botafogo precisa se manter lá em cima, cara. Precisa estar nas cabeças. Se não for campeão da Copa do Brasil, é o que a gente quer. Pelo menos a vaga direta na Libertadores o Botafogo tem que conquistar. O Botafogo tem que estar frequentemente disputando, jogando Libertadores. Então, a eliminação para a LDU foi pesada, foi dolorida. Eu sei, não vou ficar chorando leite derramado aqui, não adianta eu ficar chorando leite derramado, porque já aconteceu, cara. Infelizmente, o time teve uma atuação muito, muito ruim, muito abaixo, que eu não vou ficar nem repercutindo sobre isso aqui, porque não vai adiantar nada, o jogo já aconteceu, o Botafogo já perdeu e já foi eliminado. Não vou ficar chorando leite derramado. Mas dói, né, cara? Dói na gente. A gente que estava empolgados, né? Não digo empolgados, mas a gente estava na esperança do Botafogo avançar, né? A gente sonhava até com um bi, né? Um bicampeonato aí da Libertadores. O Botafogo é o atual campeão. Infelizmente não foi possível. Então, o Botafogo tem que se manter lá em cima no Campeonato Brasileiro para conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores. E precisa vencer o Juventude, cara. Precisa vencer de qualquer forma. Não pode ficar tanto tempo assim sem vencer o Juventude. Então, estou com o site do GE aberto aqui. Vou trazer aqui algumas novidades. Quero falar sobre essa matéria do GE também, que traz ali relacionados, né? Provável escalação. Botafogo vem com time misto.
Um time com algumas mudanças. Isso deixa bem claro pra gente, né, que o foco do Botafogo nesse momento é a Copa do Brasil. Se bem que o Botafogo também, no Campeonato Brasileiro, poupou no Campeonato Brasileiro para jogar ali, né, o jogo contra a LDU na Libertadores, o Botafogo foi eliminado. Agora vai poupar no Brasileiro de novo, visando a Copa do Brasil. Quarta-feira que vem, tem Botafogo e Vasco em São Januário. Jogo de ida da Copa do Brasil. Então, o David Ancelotti está rotacionando o elenco, está mesclando o time, já visando a Copa do Brasil, que é a prioridade nesse momento, né, cara? Eu não sei nem se eu vou criticar tanto isso, porque tem alguns jogadores que entram, né, no decorrer do jogo, considerados reservas, que às vezes entra até melhor do que os próprios titulares. Tem alguns jogadores na reserva que jogam melhor do que os próprios titulares. Então, alguns jogadores que estão sendo poupados para esse jogo, não sei nem se eu considero algo ruim, cara, porque quem entrar pode querer ali mostrar, né, serviço, mostrar importância e jogar bola, jogar bem. Mas o fato puro e simples de poupar visando a Copa do Brasil, eu não gosto muito disso. Eu acho que o jogador tem que jogar, cara. Na minha opinião, o jogador tem que jogar. Eles precisam jogar, eles precisam estar dentro de campo. Mas é o que o técnico David Ancelotti está fazendo. Então, ele está rotacionando o elenco, né, para também evitar lesões. A gente tem visto muitos jogadores do Botafogo se lesionando, até em treino o jogador se lesiona, algo que eu não consigo entender. Mas vamos lá. Matéria do GE. Escalação do Botafogo. David esboça time misto com mudanças em todos os setores. Pontes, David Ricardo, Newton e Jefinho devem iniciar o jogo contra o Juventude. O técnico David Ancelotti vai colocar um time misto em campo para enfrentar o Juventude neste domingo em duelo pelo Brasileirão. No Alfredo Jaconi. No treino da manhã deste sábado, o único com foco no confronto, o Botafogo só treinou uma vez focando esse jogo contra o Juventude, porque o Botafogo jogou pela Libertadores, né? Voltou de viagem e só conseguiu fazer um treinamento. O treinador esboçou mudanças em todos os setores. A ideia é rodar o elenco, mantendo o controle de carga física e já pensando no confronto com o Vasco na próxima quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. O atacante Arthur ficou fora da viagem, mas para ser poupado, sem indício de problema físico. Então a gente vê que o David Ancelotti está querendo poupar o Arthur para o jogo contra o Vasco. O Arthur, que é um jogador, assim, segundo o David Ancelotti, um jogador indispensável, né, cara? É o jogador ali que tem que ser preservado para um jogo importante, porque ele não pode deixar de estar nesse jogo, né? Arthur. É assim que o David Ancelotti está vendo o Arthur. Enfim. O lateral direito, Vitinho, o volante Danilo e o meia Savarino devem ficar fora do banco. Devem ficar no banco de reservas, dando lugar a Matheus Ponte, Newton e Joaquim Correia, respectivamente. Jefinho é outro que deve receber oportunidade no setor ofensivo. Vitinho, fora é reforço. Eu não aguento mais o Vitinho, cara. De verdade. Eu não aguento mais o Vitinho. O Vitinho é uma nulidade em campo. Matheus Ponte não é um primor de lateral? Não é. É, de certa forma, um jogador que oscila. Mas eu prefiro o Matheus Ponte que o Vitinho, cara. Eu não aguento mais o Vitinho, de verdade. Opinião minha. Então, o Matheus Ponte na lateral direita, eu considero o Matheus Ponte um jogador que pode render mais em campo do que o Vitinho, ofensivamente e defensivamente. Então, se eu pudesse escolher um jogador para ser titular no Botafogo, eu escolheria o Matheus Ponte titular para a lateral direita. Outra novidade esperada é David Ricardo na zaga ao lado de Barbosa. Marçal vem atuando na função e Arthur Cabral
retornando ao comando de ataque. Então, o Marçal, o David Ricardo retorna, vai fazer a dupla titular ali com Alexander Barbosa, a dupla de zaga titular, e o Arthur Cabral também retorna, irá começar o jogo como titular. Então, a provável escalação do Botafogo deve ser John, Matheus Ponte, Barbosa, David Ricardo e Alex Telles. No meio, Marlon Freitas e Newton. Não concordo em Danilo ser poupado. Não concordo. Tem que jogar. Precisa de ritmo de jogo, cara. Ah, vai poupar visando o jogo contra o Vasco, meu amigo. Cara, vai realmente fazer isso? Olhar o Campeonato Brasileiro? É claro que chance de título é muito remota. Mas tem que levar a sério, cara. O fato de estar brigando lá em cima, tem premiação, o Botafogo precisa se classificar na vaga direta para a Libertadores. Se perder, o trabalho do técnico David Ancelotti começará a ser... Começará não, né? Já está sendo questionado. Será ainda mais questionado. Irão dizer, por que não botou o time titular? Por que não botou os principais jogadores? O Danilo, que é um jogador ali no meio campo, importante, um jogador que tem um bom passe, tem visão de jogo, que agrega no meio campo, vai tirar o Danilo e poupar para colocar o Newton? Enfim, é você dizer que, vamos ver o que acontece no jogo, a gente vai poupar contra o Vasco, a gente vai poupar para o jogo contra o Vasco, e vamos ver o que acontece contra o Juventude, vai que a gente vence o jogo. Eu não concordo com isso, cara. Eu não gosto disso. Montoro, Joaquim Correia e Jefinho. No ataque, Arthur Cabral. Savarino também será poupado. Outro jogador que não deveria ser poupado, cara. Não deveria. E aí bota o Joaquim Correia. Aí o Botafogo vai jogar fora de casa. Já não consegue ganhar o Juventude fora de casa. Em situações normais. Naquele campo lá, naquele campo pesado. Vai botar o possante Joaquim Correia. O cara que não tem intensidade, não tem dinamismo. O cara joga em outra rotação. Enfim, eu não concordo com essa decisão do técnico David Ancelotti de poupar Danilo e Savarino. Não concordo. O Jefinho pelo lado direito no lugar do Arthur, eu nem critico não, porque o Arthur, cara, é um jogador que em 90% das vezes que ele entra em campo, ele não acrescenta. Um jogo ou outro que ele é razoável. O Jefinho, nos últimos jogos que entrou, já mostrou serviço, já mostrou vontade. E é um bom jogador. Tem fator extracampo que pesa contra ele. Mas o Jefinho, cara, bola por bola, o Jefinho tem muito mais bola do que o Arthur. Então, cara, o Jefinho começar jogando, o Jefinho sim é um reforço. Só que ao contrário, né? Estão colocando o Jefinho porque estão considerando que o Arthur é o jogador importante para ter no jogo contra o Vasco. E a gente espera que o Jefinho mostre mais uma vez, que faça um bom jogo, bote a cabeça dele no lugar, porque futebol ele tem. E, cara, a gente espera que ele coloque essa dúvida, né, na cabeça do técnico da Ancelotti, quem pode ser o titular ali como ponta. Enfim, é torcer aí para um bom jogo do Jefinho, que é um jogador que eu gosto. E que, né, cara, tem esse fator extracampo que pesa contra ele. E a gente torce para que ele bote a cabeça no lugar e queira focar só dentro de campo. E aí o Savarino é poupado para o Joaquim Correia fazer essa função aí, né, de meia armador com o Montoro pelo lado esquerdo. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se, pelo menos, se finalmente o Joaquim Correia vai mostrar alguma coisa, né? O que mais ele tem feito é ter irritado, né? O jogo contra o Palmeiras, que ele perdeu um gol de cara, né? Só ele e o goleiro, ele chutou em cima do goleiro. Quando o cara tem a oportunidade de se consagrar, o cara não aproveita.
E o Botafogo tem errado muito finalização, cara. Criou jogada, tá de frente pro gol, chuta. O time quer entrar tocando, envolvendo a zaga do adversário, quer entrar com muitos passes. Cara, trouxe para dentro, abriu, chuta no gol. Eu não entendo quando o jogador ele vai para cima, tá de frente pro gol, tem espaço para chutar, mas não chuta. Na maioria das vezes não chuta, quer sempre dar um toquinho a mais, quer sempre tentar um drible a mais. E quando chuta, ou chuta para fora, ou chuta fraco. O que esses jogadores do Botafogo estão errando finalização, cara? Chutando para cima, chutando para longe. Tem que acertar o gol, cara. Tem que treinar mais finalização, tem que acertar o gol. A gente não aguenta mais ver o Botafogo chutando tantas bolas assim longe do gol, para fora, ou em cima do goleiro, ou chutando fraco em cima do goleiro. Vamos lá. O Botafogo é o sexto colocado na tabela de classificação com 29 pontos e busca se aproximar das primeiras colocações. O jogo contra os gaúchos, que integram o Z4, o Juventude está na zona de rebaixamento. É aquele negócio, né, cara? Muitos falam, né? Ah, Botafogo é Robin Hood, rouba dos ricos para dar aos pobres. Botafogo conquista pontos contra os times que estão lá em cima, mas quando joga contra os times que estão lá embaixo, o Botafogo perde ponto, ressuscita defunto. Cara, isso não pode acontecer nesse jogo contra o Juventude, cara. Uma vitória contra o Juventude vai servir para melhorar o ambiente, para dar ali uma baixada, né, nessa pequena crise que está querendo surgir. Então, vencendo o Juventude, o Botafogo se mantém lá em cima, dá mais motivação para enfrentar o Vasco na quarta-feira pela Copa do Brasil. Uma vitória hoje é de suma importância, cara. O jogo será às 6h30 deste domingo, em duelo válido pela 21ª rodada. Bom, é isso. O que você acha aí dessa escalação do técnico, David Ancelotti? Gostaria de saber a opinião de vocês. Ele está certo em poupar alguns jogadores visando o jogo contra o Vasco? Ou vocês acham que ele deveria, nesse jogo contra o Juventude, ir com força máxima, porque a gente precisa se manter lá em cima do Campeonato Brasileiro? Chegou até aqui nesse momento do vídeo? Deixa aí seu comentário sobre isso. Se inscreva no canal, deixa o like, eu vou me despedindo por aqui. Uma boa vitória a todos nós. Um abraço.